Meu marido tentou roubar minha herança de 20 milhões. Aqui está como eu o destruí. A história real de como descobri que meu casamento era uma farsa. Meu nome é Sofia Carvalho e esta é a história de como descobri que meu casamento era uma mentira, como uma herança inesperada revelou a verdadeira face das pessoas que eu amava. E como aprendi que a vingança, por mais doce que seja, nunca é o final da história. Se você está lendo isto, talvez seja porque passou por algo parecido. Talvez tenha sido traída por alguém em quem confiava cegamente. Ou talvez seja apenas curiosidade sobre como uma engenheira aparentemente comum se transformou em uma mulher capaz de destruir uma família inteira. Não vou mentir para você. Esta não é uma história com heróis e vilões claramente definidos. É a história de como a dor pode nos transformar, para o bem e para o mal. É sobre as escolhas que fazemos quando descobrimos que nossa vida inteira foi construída sobre mentiras. Então se prepare, esta é minha confissão. Era uma quinta-feira comum de março, quando minha vida mudou para sempre. Eu estava no meu escritório no 15º andar, analisando os últimos cálculos do projeto de automação industrial que comandava. Aos 32 anos, eu havia construído uma carreira sólida como engenheira, era respeitada pelos colegas e tinha uma vida que, pelo menos na superfície, parecia perfeita. O telefone tocou. Sofia Carvalho atendi sem tirar os olhos da tela. Senhora Carvalho, aqui é Dr. Henrique Monteiro, advogado da família. Preciso falar com a senhora sobre um assunto urgente. Relacionado à sua tia-avó, Dona Eulália? Eu franzi a testa. Tia Eulália era praticamente uma estranha para mim. Uma figura excêntrica que vivia isolada numa fazenda no interior de Minas Gerais. Eu a havia visto talvez 5 vezes na vida. Inteira, o que aconteceu? Perguntei, já pressentindo más notícias. Lamento informar que Dona Eulália faleceu ontem. Ataque cardíaco. Mas há algo mais. A senhora é a única beneficiária do testamento dela. Eu precisei repetir as palavras na minha mente para ter certeza de que havia ouvido corretamente. Única beneficiária? De uma mulher que eu mal conhecia? Agora, olhando para trás, percebo que deveria ter questionado mais. Deveria ter perguntado por que ela me escolheu. Mas na época, eu estava em choque demais para pensar. Claramente, 2 semanas depois, eu ainda estava tentando processar a magnitude do que havia herdado. 500 hectares de terra, mais de 20 milhões de reais na conta bancária e uma série de investimentos que eu ainda estava descobrindo. Era uma fortuna que mudaria minha vida completamente. Gabriel, meu marido de 3 anos, foi incrivelmente solidário durante todo o processo. Eu me lembro de como ele me abraçou quando contei a notícia, como seus olhos brilharam de felicidade. Genuína menos, ou pelo menos, era o que pensava na época. Amor, isso muda tudo para nós, ele disse, me abraçando por trás, enquanto eu olhava os documentos espalhados sobre nossa mesa de jantar. Podemos finalmente realizar todos os nossos sonhos. Eu sorri, sentindo-me grata por ter um companheiro tão compreensivo. A família dele também se mostrou extremamente acolhedora. Beatriz, minha sogra, insistiu em organizar um jantar de celebração. Em sua mansão nos Jardins, devo confessar que sempre me senti um pouco deslocada na casa dos Montenegro. Era um casarão colonial reformado, com jardins impecáveis e uma decoração que gritava dinheiro antigo. Eu vinha de uma família de classe média e, mesmo com meu sucesso profissional, ainda me sentia intimidada por toda aquela ostentação. Mas naquela noite, todos pareciam genuinamente felizes por mim. Minha querida Sofia, disse Beatriz, erguendo uma taça de champanhe Dom Pérignon, que essa herança seja o início de uma nova fase próspera para nossa família. Nossa família. Na época, essas palavras me aqueceram o coração. Agora elas me dão náuseas. O jantar transcorreu em clima festivo. Ricardo e Marcelo, meus cunhados, fizeram piadas sobre como agora eu poderia sustentar a família toda, até mesmo Clarissa. A filha mais nova de Beatriz, que sempre foi fria comigo, parecia mais amigável. Eu deveria ter percebido que era teatro demais. Mas quando você quer acreditar que é amada, você ignora os sinais mais óbvios. Por volta das 22 horas, eu me levantei para ir ao banheiro. Foi quando minha vida desmoronou completamente. Ao passar pelo escritório de Beatriz, ouvi vozes baixas vindas do interior. Minha respiração estava tão alta que eu tinha medo de que eles me ouvissem. Gabriel, meu filho, você fez um trabalho perfeito. Conquistou a confiança dela completamente. Agora, com essa herança, podemos finalmente salvar os negócios da família e ainda expandir nosso patrimônio. As palavras atingiram meu peito como balas. Trabalho perfeito. Conquistou a confiança. E se ela descobrir que eu só me casei com ela por causa das informações que conseguimos sobre a tia Eulália, que sabíamos da herança desde o início, o mundo parou. Eu tive que me apoiar na parede para não desmaiar. 3 anos de casamento.
3 anos de eu te amo. 3 anos de planos para o futuro, de sonhos compartilhados, de intimidade, tudo mentira. Beatriz riu baixinho, um som que me assombra até hoje. Querido, você é um ator nato. Ela está perdidamente apaixonada por você. Além disso, agora que somos oficialmente família, temos direitos sobre essa herança também. Ator nato. Eu me lembro de pensar como o Gabriel sempre foi bom em me fazer rir, em me fazer sentir especial. Agora, eu sabia por quê. Ricardo já está preparando os documentos para a sociedade que vamos propor a ela, continuou Beatriz. Uma vez que ela assine, teremos acesso legal a tudo. E se ela resistir? Ela não vai resistir, interrompeu Gabriel. E eu podia ouvir o sorriso na voz dele. Eu conheço Sofia. Ela confia em mim cegamente. Durante o caminho para casa, Gabriel foi especialmente carinhoso. Você estava meio quieta no final da noite, ele disse, segurando minha mão enquanto dirigia. Tá tudo bem, amor? Amor. Como ele conseguia dizer essa palavra com tanta naturalidade? Só tô processando tudo, respondi, e não era mentira. Eu estava processando como minha vida inteira havia sido uma mentira elaborada. Eu entendo. É muita coisa mesmo, mas você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, né? Eu olhei para o perfil dele na luz dos postes. Mesmo rosto que eu havia beijado milhares de vezes, o mesmo homem com quem eu havia sonhado ter filhos. E agora eu sabia que tudo era falso. Eu sei, menti. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia ao meu lado, eu fiquei acordada olhando para o teto. Minha mente estava funcionando como nunca antes. Eu sou engenheira, menos... Meu trabalho é resolver problemas. Complexos. E agora eu tinha o maior problema da minha vida para resolver. Eu poderia confrontá-los imediatamente. Poderia gritar, chorar, exigir explicações, mas isso seria emocional, impulsivo. E pessoas emocionais cometem erros. Não, eu ia tratar isso como um projeto de engenharia. Ia coletar dados, analisar padrões, testar hipóteses. Então, quando tivesse todas as informações, eu ia destruí-los metodicamente. Nos dias seguintes, eu me transformei numa atriz. Sorria para Gabriel, conversava sobre nossos planos futuros, fingia estar animada com a herança, mas cada momento livre que eu tinha, eu usava para investigar. Primeiro, contratei discretamente um detetive particular. Usei uma conta bancária que Gabriel não conhecia e me encontrei com um investigador num café longe do meu bairro. Quero que você investigue a família Montenegro, disse para ele. Situação financeira, negócios, qualquer coisa suspeita. O detetive, um homem de meia idade chamado Marcos, me olhou com curiosidade. Posso perguntar por quê? Digamos que estou considerando um investimento conjunto e quero ter certeza de que são pessoas confiáveis. 2 semanas depois, Marcos me entregou um relatório que me deixou ainda mais chocada do que eu já estava. A família Montenegro estava falida. Completamente falida. Os negócios de importação de Beatriz haviam desmoronado devido a uma série de investimentos ruins e possíveis fraudes fiscais. Ricardo, que trabalhava no mercado financeiro, estava sendo investigado pela CVM por operações suspeitas. Marcelo havia perdido uma fortuna em apostas e devia dinheiro a agiotas. Mas o mais devastador foi a última página do relatório. Marcos havia descoberto que Gabriel havia sido literalmente contratado para se aproximar de mim. 3 anos atrás, Beatriz havia descoberto, através de contatos no cartório, que Eulália havia feito um testamento deixando tudo para mim. O plano era simples. Gabriel se casaria comigo, ganharia minha confiança, e quando a herança chegasse, a família teria acesso legal aos bens. Eles haviam pesquisado minha rotina, meus gostos, meus lugares favoritos. Gabriel havia esbarrado comigo naquele café onde nos conhecemos. Nossa primeira conversa sobre engenharia, que eu achava tão espontânea e charmosa, havia sido ensaiada. Nosso primeiro encontro, nosso primeiro beijo, nossa primeira noite, juntos tudo havia sido calculado. Eu chorei lendo aquele relatório. Chorei pela mulher ingênua que eu havia sido, pela confiança que eu havia perdido, pelo amor que descobri nunca ter existido. Mas depois que as lágrimas secaram, eu senti algo diferente crescendo dentro de mim. Não era tristeza. Era raiva. Raiva fria, calculada, implacável. Eles queriam jogar. Então, vamos jogar? Enquanto planejava minha vingança, eu decidi visitar a propriedade de Eulália. Disse para Gabriel que queria conhecer melhor minha herança, o que tecnicamente era verdade. A fazenda Santa Clara era mais impressionante do que eu esperava. Uma construção do século XIX, perfeitamente preservada, cercada por campos verdejantes e uma pequena floresta. Mas foi no escritório de Eulália que eu fiz a descoberta que mudaria tudo. Entre os papéis da minha tia-avó, encontrei diários detalhados
e uma correspondência extensa com universidades e institutos de pesquisa. Eulália não era apenas uma fazendeira excêntrica. Menos, ela era uma inventora brilhante e autodidacta. Nos anos 1980, ela havia desenvolvido um sistema revolucionário de purificação de água, usando uma combinação de plantas nativas e processos químicos naturais. O sistema era tão eficiente que poderia transformar água poluída em água potável com custo mínimo. E ela havia patenteado tudo. As patentes, agora minhas, valiam centenas de milhões de reais. Empresas multinacionais haviam tentado comprar a tecnologia por décadas, mas Eulália sempre recusou. Em uma gaveta trancada, encontrei uma carta deixada especificamente para mim. Minha querida Sofia, se você está lendo isto, significa que meu tempo chegou ao fim e que você descobriu o meu pequeno segredo. Escolhi você como minha herdeira não por laços de sangue, mas porque reconheço em você a inteligência e a integridade necessárias para dar o destino correto. Ao meu trabalho... Você é engenheira e entende o valor da inovação, mas também tem o coração puro que eu perdi ao longo dos anos. Use minha herança para fazer o bem no mundo e cuidado com aqueles que se aproximam apenas por interesse. Tenho a sensação de que você enfrentará desafios em breve. Confie na sua inteligência e na sua força. Você é mais forte do que imagina. Com todo o meu amor, tia Eulália, eu ri amargamente lendo aquela carta. Eulália havia previsto exatamente o que aconteceria. Ela sabia que a família Montenegro viria atrás da herança. Talvez ela até soubesse sobre Gabriel. Naquele momento, sentada no escritório da minha tia-avó, eu tomei uma decisão. Não ia apenas me vingar da traição. Ia usar a herança exatamente como Eulália queria menos para fazer o bem no mundo. Mas primeiro, ia garantir que os Montenegro pagassem por cada mentira, cada manipulação, cada momento de humilhação que me causaram de volta a São Paulo. Eu decidi testar minhas suspeitas de forma mais direta. Durante o jantar, mencionei casualmente para Gabriel que estava pensando em vender parte da propriedade. Vender, Gabriel quase engasgou com o vinho. A reação foi tão exagerada que eu quase ri. Amor, você não acha que deveria conversar comigo antes de tomar uma decisão? Tão importante, somos casados afinal, como se isso significasse alguma coisa para ele. Você tem razão, disse, observando atentamente cada microexpressão no rosto dele. Na verdade, sua mãe mencionou algo sobre uma sociedade. Talvez seja uma boa ideia. Os olhos de Gabriel literalmente brilharam. Era como assistir um predador, avistando uma presa ferida. Exato! Minha família tem muita experiência em negócios. Podemos ajudar você a maximizar o potencial dessa herança. No dia seguinte, Beatriz ligou para marcar uma reunião para discutir oportunidades de investimento. A velocidade com que eles se moveram foi quase cômica. Eles estavam tão ansiosos para colocar as mãos na minha herança que nem tentaram. Disfarçar? Eu aceitei a reunião, mas já estava preparando minha própria armadilha. A reunião aconteceu no escritório de advocacia da família Montenegro. Presentes estavam Beatriz, Gabriel, Ricardo e o advogado da família, Dr. Augusto Ferreira. Eu me vesti cuidadosamente para a ocasião, um terno azul marinho que me dava ar de autoridade, mas não muito formal a ponto de parecer desconfiada. Queria que eles me vissem como a mesma Sofia ingênua que eles achavam que conheciam. Sofia, querida, começou Beatriz com seu sorriso mais encantador. Preparamos uma proposta que será benéfica para todos, uma sociedade familiar onde você mantém 51% das ações, mas nós cuidamos de toda a administração dos bens. Ricardo apresentou uma pasta com documentos. Veja, Sofia, com nossa experiência no mercado financeiro, podemos triplicar o valor da sua herança em 5 anos. Eu folheei os documentos, notando as cláusulas que, na prática, dariam controle total dos meus bens à família Montenegro. Era um golpe sofisticado. Eles realmente haviam feito o dever de casa. Mas ainda assim, era um golpe. É uma proposta interessante, disse calmamente. Mas antes de assinar qualquer coisa, gostaria que vocês soubessem de uma descoberta que fiz. O clima na sala mudou sutilmente. Eu podia sentir a tensão crescendo. Descobri que minha tia Eulália não era apenas uma fazendeira, ela era uma inventora. E as patentes que herdei valem muito mais do que imaginávamos. Gabriel se inclinou para a frente, e eu pude ver a ganância nua em seus olhos. Que tipo de patentes? Tecnologia de purificação de água. Já recebi propostas de 300 milhões de reais por elas. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Eu podia ver as engrenagens girando nas mentes de cada um deles, recalculando seus planos, aumentando suas ambições. Isso é fantástico, amor, disse Gabriel, mas sua voz soava tensa. Mais um motivo para formalizarmos nossa sociedade familiar.
Concordo completamente, disse, sorrindo docemente. Aliás, Gabriel, há quanto tempo você sabe sobre a herança da tia Eulália? A pergunta pegou Gabriel completamente desprevenido. Eu vi o pânico passar pelos olhos dele por uma fração de segundo antes que ele conseguisse se recompor. Como? Assim, é uma pergunta simples. Quando você soube que eu herdaria tudo dela? Bem, quando ela morreu, obviamente. Eu assenti lentamente, saboreando um momento. Interessante, porque tenho aqui um relatório de um detetive particular que contratei e coloquei uma pasta sobre a mesa. O som do papel batendo na madeira ecoou pela sala como um tiro. Aparentemente, vocês sabiam sobre o testamento há 3 anos. Coincidentemente, ao mesmo tempo que estamos casados, o sangue drenou do rosto de Gabriel. Beatriz tentou manter a compostura, mas eu podia ver o pânico crescendo em seus olhos. Sofia, você está sendo paranoica, tentou Gabriel, mas sua voz estava tremendo. Por que contrataria um detetive para investigar sua própria família? Porque disse, levantando-me lentamente, descobri por acaso que meu casamento é uma farsa. Que vocês planejaram tudo isso desde o início. Que vocês me veem como uma idiota útil que vocês podem manipular à vontade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu pude ouvir meu próprio coração batendo, Sofia. Você não entende, começou Beatriz, tentando recuperar o controle. Sim, nós sabíamos sobre a herança, mas isso não significa que os sentimentos do Gabriel por você não são reais. Eu ri. Realmente ri, Beatriz. Eu ouvi vocês conversando na sua casa. Ouvi Gabriel admitir que só se casou comigo por causa da herança. Ouvi você chamá-lo de ator nato. Então, por favor, não me insulte fingindo que há algum sentimento real aqui. Gabriel tentou se aproximar de mim. Sofia, deixe-me explicar. Não, disse firmemente. Vocês tiveram 3 anos para me explicar. 3 anos para serem honestos. Comigo, em vez disso, escolheram me tratar como uma idiota. Eu peguei minha bolsa e me dirigi à porta. E sobre aquela proposta de sociedade. Podem esquecer. Na verdade, podem esquecer qualquer acesso à minha herança. Meu advogado entrará em contato com vocês em breve. Nos meses seguintes, eu me transformei em algo que nunca pensei que seria uma mulher em busca de vingança. Mas não era uma vingança emocional, impulsiva. Era calculada, precisa, devastadora. Primeiro, eu reuni todas as evidências da fraude fiscal de Beatriz. O detetive havia feito um trabalho excelente. E eu tinha documentos que provavam sonegação, lavagem de dinheiro e uma série de outras irregularidades, entreguei tudo para a Receita Federal. A investigação foi rápida e brutal. Em questão de semanas, todos os bens da família foram congelados e Beatriz estava enfrentando acusações criminais. Em seguida, forneci à CVM informações detalhadas sobre as operações irregulares de Ricardo no mercado financeiro. Eu tinha gravações de conversas telefônicas obtidas de forma perfeitamente legal através do detetive onde ele admitia manipular ações e usar informações privilegiadas. O escândalo foi parar nos jornais. Operador financeiro preso em esquema de manipulação de mercado, dizia a manchete. A carreira de Ricardo estava destruída e ele enfrentava anos de prisão. Para Marcelo, eu usei uma abordagem mais sutil. Descobri exatamente quanto ele devia aos agiotas e paguei as dívidas discretamente. Mas, em troca, exigi que ele assinasse um documento confessando todo o esquema da família contra mim, quando ele tentou recusar. Eu simplesmente disse: você pode assinar isso, ou posso deixar que seus credores saibam onde encontrá-lo. Sua escolha. Ele assinou, mas minha vingança mais elaborada foi reservada para Gabriel. Gabriel estava desesperado. Com sua família desmoronando ao redor dele, ele tentou de tudo para me reconquistar. Flores, cartas, até mesmo uma serenata embaixo da minha janela, que foi particularmente patética. Eu fingi que estava considerando uma reconciliação. Disse que talvez tivesse reagido de forma exagerada, que queria conversar sobre nosso futuro, Gabriel. Aceitou imediatamente. Marcamos um jantar romântico em um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, o mesmo lugar onde ele havia me pedido em casamento 2 anos antes. A ironia não passou despercebida. Amor, disse Gabriel, segurando minhas mãos sobre a mesa. Eu sei que as coisas ficaram complicadas, mas você tem que acreditar que eu te amo de verdade. Sim, minha mãe me incentivou a me aproximar de você no início, mas o que sinto por você é real. Eu sorri docemente, como se estivesse considerando suas palavras. Eu quero acreditar em você, Gabriel. Na verdade, tenho uma surpresa. Tirei da bolsa um envelope elegante, documentos de divórcio já assinados por mim. Você pode ficar com metade de tudo que eu possuía antes do casamento, que é exatamente R$0. Quanto à herança, bem, como você mesmo disse,
foi adquirida. Durante o casamento, o rosto de Gabriel se iluminou. Ele estava tão ansioso que nem leu os documentos com atenção. Mas há uma pequena cláusula. Continuei. Você terá direito à metade da herança apenas se conseguir provar que nosso casamento foi baseado em amor verdadeiro, não em fraude. Gabriel pegou os papéis, confuso. Como eu provaria isso? Simples. Eu gravei nossa conversa de hoje. Você acabou de admitir que sua mãe o incentivou a se aproximar de mim por interesse. Isso, combinado com todas as outras evidências que coletei, prova fraude matrimonial. Segundo meu advogado, isso anula qualquer direito seu sobre meus bens. A realização atingiu Gabriel como um soco no estômago. Eu podia ver o momento exato em que ele entendeu que havia sido completamente enganado. Sofia, você não pode. Posso e já fiz, disse, levantando-me. E Gabriel? Aquelas patentes que mencionei? Acabei de vendê-las para uma ONG internacional, que vai usar a tecnologia para levar água limpa para comunidades carentes na África. 300 milhões de reais, que sua família nunca vai ver. Eu me inclinei sobre a mesa, aproximando meu rosto do dele. Você disse que me conhecia, que eu confiava em você cegamente. Você estava certo. Mas você esqueceu de uma coisa importante sobre mim, Gabriel. Eu sou engenheira. E engenheiros não gostam quando seus projetos falham. 6 meses depois, eu estava sentada no terraço da minha nova casa, menos uma propriedade moderna e sustentável, que havia construído em parte das terras herdadas de Eulália. A família Montenegro havia sido completamente destruída. Beatriz estava na prisão, cumprindo pena por fraude fiscal. Ricardo também estava preso. Sua carreira no mercado financeiro destruída para sempre. Marcelo havia fugido do país, tentando reconstruir sua vida longe dos credores e da vergonha. E Gabriel estava trabalhando como vendedor de carros. Usados, tentando sobreviver com o que restou de sua dignidade, eu havia conseguido minha vingança completa. Eles haviam tentado me destruir e eu os destruí primeiro. Justiça poética, não, mas o sabor da vitória era mais amargo do que eu. Esperava as noites eram solitárias. Eu tinha dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa que quisesse. Mas descobri que a riqueza não preenche o vazio deixado pela traição. Eu me pegava questionando cada nova pessoa que conhecia, procurando por motivos ocultos, por sinais de manipulação. Havia me tornado exatamente o que eu mais odiava. Alguém que não confiava em ninguém. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos sombrios. Era Dr. Henrique, o advogado de Eulália. Sofia, encontrei mais alguns documentos. Da sua tia-avó entre os papéis que ainda estavam sendo catalogados. Cartas que ela escreveu, mas nunca enviou. Acho que você deveria lê-las. As cartas eram endereçadas a mim, escritas ao longo de vários anos. Eulália havia estado observando minha vida à distância, através de conhecidos em comum e até mesmo contratando investigadores discretos. Enquanto eu lia, comecei a entender que minha tia-avó sabia muito mais sobre minha situação do que eu imaginava. Minha querida Sofia, escreva esta carta sabendo que provavelmente nunca enviarei. Hoje soube que você se casou com um jovem da família Montenegro. Meu coração se partiu, porque eu conheço essa família. Eles tentaram me enganar nos anos 1990, quando descobriram sobre minhas patentes. Eu poderia intervir, avisar você, mas percebi que seria inútil. Você está apaixonada, e o amor nos torna cegos para a verdade. Além disso, acredito que você é forte o suficiente para superar qualquer adversidade que possa enfrentar. Se você está lendo isto, significa que meu plano funcionou. Você descobriu a verdade sobre seu casamento e, espero, conseguiu se proteger. Mas agora vem a parte mais difícil. Não deixar que a traição transforme seu coração em pedra. Eu parei de ler por um momento. Era como se Eulália estivesse falando diretamente comigo através do tempo. Eu cometi esse erro, Sofia. Depois de ser enganada tantas vezes, fechei meu coração para o mundo. Vivi sozinha, desconfiando de todos. E no final, morri sozinha. Não quero que você tenha um mesmo destino. A vingança pode ser satisfatória, mas a felicidade é muito mais doce. Use minha herança não apenas para se proteger, mas para construir algo belo. Encontre pessoas que mereçam sua confiança. Permita-se amar novamente. Mas desta vez, com sabedoria, você tem a oportunidade de ser melhor do que eu fui. Não a desperdice se fechando para o mundo. Com todo o meu amor e esperança,
Tia Eulália, eu chorei lendo aquela carta. Chorei pela mulher sábia, que eu nunca conheci direito, pela solidão que ela havia escolhido e pela percepção de que eu estava seguindo exatamente o mesmo caminho. Eulália estava certa. A vingança havia sido satisfatória, mas não me havia trazido felicidade. Eu havia me tornado uma versão mais jovem dela, menos rica, poderosa, mas fundamentalmente sozinha. Era hora de mudar isso. 2 anos depois, eu estava no laboratório que havia construído na fazenda, trabalhando em uma nova versão da tecnologia de purificação de água de Eulália. Desta vez, eu queria criar uma versão ainda mais eficiente e barata. Eu havia usado parte da herança para criar a Fundação Eulália Carvalho, que levava água limpa para comunidades carentes no Brasil e na África. O trabalho era gratificante, de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez em anos, eu sentia que estava fazendo algo verdadeiramente importante. Quanto ao amor, bem, eu estava aprendendo a confiar novamente. Havia conhecido o Dr. Eduardo Santana durante uma viagem para supervisionar um projeto da fundação no Quênia. Ele era médico voluntário, trabalhando em clínicas rurais há mais de 10 anos. Quando nos conhecemos, ele não sabia nada sobre minha fortuna, menos para ele. Eu era apenas uma engenheira dedicada a causas sociais. Gabriel tentou me contactar algumas vezes ao longo dos anos. Cartas, e-mails, até mesmo aparições não anunciadas. Na minha empresa, ele alegava que havia mudado, que queria uma segunda chance, que havia aprendido a me amar de verdade. Eu nunca respondi. Havia aprendido que algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer assim. A última vez que o vi foi por acaso. Num shopping em São Paulo, ele estava com uma mulher mais nova, claramente tentando impressioná-la com histórias sobre sua ex-esposa rica. Quando nossos olhos se encontraram, ele teve a decência de parecer envergonhado. Gabriel tentou me contactar algumas vezes ao longo dos anos. Cartas, e-mails, até mesmo aparições não anunciadas na minha empresa. Ele alegava que havia mudado, que queria uma segunda chance, que havia aprendido a me amar de verdade. Eu nunca respondi. Havia aprendido que algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer assim. A última vez que o vi foi por acaso, num shopping em São Paulo. Ele estava com uma mulher mais nova, claramente tentando impressioná-la com histórias sobre sua ex-esposa rica. Quando nossos olhos se encontraram, ele teve a decência de parecer envergonhado. Eu não sentia mais raiva por eles. A vingança havia servido seu propósito, menos me proteger e garantir justiça, menos. Mas agora eu estava focada em construir, não em destruir. Eduardo me pediu em casamento numa tarde de domingo, enquanto caminhávamos pelos campos da fazenda. Não foi nada elaborado, menos apenas ele, eu. E uma pergunta simples. Sofia, você gostaria de construir uma vida comigo? Eu olhei para o homem à minha frente. Eduardo conhecia minha história agora. Eu havia contado tudo para ele alguns meses antes. Ele sabia sobre Gabriel, sobre a traição, sobre minha vingança, e ainda assim, ele estava ali, me oferecendo seu coração sem reservas. Sim, disse. E pela primeira vez em anos, a palavra saiu sem hesitação, sem medo, sem cálculo. Nosso casamento foi simples, realizado na fazenda com apenas alguns amigos próximos e colegas da fundação. Não houve ostentação, não houve drama familiar, apenas 2 pessoas que se amavam, prometendo construir algo belo juntas. Agora, 5 anos depois de descobrir a traição de Gabriel, eu posso dizer que aprendi algumas lições importantes sobre amor. Confiança e vingança. Primeiro, a vingança pode ser satisfatória, mas nunca é o final da história. Ela pode nos dar uma sensação temporária de justiça, mas não preenche o vazio deixado pela traição. Segundo, nem todo mundo que se aproxima de nós tem segundas intenções. Sim, devemos ser cautelosos, mas não podemos deixar que a paranoia nos impeça de experimentar conexões genuínas. Terceiro, o amor verdadeiro existe, mas ele não é cego. Ele é sábio, paciente, construído sobre uma base de respeito mútuo. E honestidade, primeiro. A vingança pode ser satisfatória, mas nunca é o final da história. Ela pode nos dar uma sensação temporária de justiça, mas não preenche o vazio deixado pela traição. Segundo, nem todo mundo que se aproxima de nós tem segundas intenções. Sim, devemos ser cautelosos, mas não podemos deixar que a paranoia nos impeça de experimentar conexões genuínas. Terceiro, o amor verdadeiro existe, mas ele não é cego. Ele é sábio, paciente, construído sobre uma base de respeito mútuo e honestidade. Não vou mentir e dizer que a traição não me mudou. Ela me tornou mais cautelosa, mais analítica em meus relacionamentos. Mas também me tornou mais forte, mais independente, mais determinada a usar minha vida para algo maior que minha própria felicidade. Se você está lendo isto porque passou por algo similar, quero que saiba, você vai sobreviver. Você vai se reconstruir
E se tiver sorte, como eu tive, você vai descobrir que a versão reconstruída de você mesma é muito mais forte do que a original. A traição dói. A vingança satisfaz. Mas a felicidade é muito mais doce. E no final, é isso que importa. Esta é minha história. Espero que ela possa ajudar alguém que esteja passando por momentos difíceis a entender que sempre há uma luz. No fim do túnel, menos mesmo quando esse túnel parece infinitamente escuro, com amor e esperança. Sofia Carvalho Santana,